Olá, alunos de matemática, continuando com as aulas referentes à circunferência e círculo, agora vamos falar sobre a posição relativa entre duas circunferências, certo? Quando você observar que duas circunferências têm dois pontos em comum, ou seja, elas se tocam em dois locais, essas duas circunferências são secantes. Mas existe várias maneiras de você observar. Quando você tem a imagem das circunferências, fica bem fácil, porque basta ter, como eu acabei de dizer, dois pontinhos em comum, ou seja, onde elas passam uma por cima da outra, que você já determina que ela é secante. Porém, se você não tiver essa informação, há várias maneiras de observar. Mas primeiro eu vou fazer graficamente para que você entenda. Veja só. Aqui nós temos C1, que é a circunferência 1, R1, raio da circunferência 1, e a medida do seu raio. O seu raio aqui foi medido em centímetros, 2 centímetros, certo? Vamos para a circunferência 2, de mesmo tamanho, logo seu raio também vai ser 2 centímetros. E aqui, ó, nós temos o centro, né? O é a origem, o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2. A distância representada por D, ó, de uma até a outra, é 2,8 centímetros. O que eu posso observar através disso? Veja só, se você subtrair os dois raios da circunferência 1 com a circunferência 2, vai dar quanto? 2 menos 2 dá 0, né? 0. E se eu somar os dois raios? 2 mais 2 dá 4, ok? E a distância de um centro até o outro deu quanto? 2,8. Ou seja, significa dizer que a distância entre os dois centros é maior do que a subtração dos raios e é menor do que a soma dos raios. Por isso que nós temos essa fórmula aqui embaixo, ó. A distância entre os dois centros da circunferência, quando ela é secante, é maior do que a subtração entre os raios das duas e é menor do que a soma dos raios das duas. Se isso ocorrer, você já sabe que elas são, né, duas circunferências secantes, tá bom? Prosseguindo na mesma lógica de raciocínio, agora eu vou falar sobre as tangentes exteriores. Para que vocês já comecem sabendo o significado, quando você tem a imagem facilita, por quê? Quando é que ela é tangente? Quando ela tem um ponto em comum. Ela se toca, né, em apenas um ponto. Secante ela se toca em dois e tangente se toca em apenas um. Como aqui as duas estão uma ao lado da outra, ela é chamada tangente exterior. Aqui, ó, também se toca só num ponto, né? Mas nesse caso aqui está interna, então tangente interior, certo? Mas observe, seguindo a mesma lógica da primeira resolução, o raio dessa primeira circunferência é igual a 2 centímetros. É do mesmo tamanho dessas circunferências daqui. Já essa é uma circunferência menor. Olha o tamanho do raio dela aqui, ó. Raio é igual a 1,5. O que você vai saber referente à tangente, quando ela for exterior? Que a distância entre os dois centros vai ser igual, cuidado nisso, ó, é igual à soma dos dois raios da circunferência 1 e circunferência 2. Ó. Distância de um centro até o outro é igual a R1 mais R2. Veja só, quem é R1? R1 é 2. Mais, quem é R2? 1,5. Dá 2 mais 1,5, 3,5. E qual é a distância de um centro até o outro? Distância é igual a 3,5. Entendido como é que funciona? No caso, a soma de dois raios, quando ela é exterior, é igual à sua distância de um centro até o outro. Terceiro exemplo é referente às tangentes interiores. Tangente interior, ó, com as mesmas medidas de circunferências. Circunferência 1, ou seja, a maior, com o raio medindo 2. Circunferência 2, com o raio menor, medindo 1,5. Observe que esse é o centro da circunferência maior.
e esse é o centro da circunferência menor. A distância entre eles dois tem que ser igual à subtração, ou seja, a continha de menos, entre o raio da primeira, ou seja, da maior, menos o raio da segunda, o raio da menor. Então, olha só, quem é o raio da maior? 2 menos o raio da menor, 1,5. 2 menos 1,5 dá 0,5. E qual é a distância entre os dois centros? O centro da circunferência 1, ou seja, maior, e o centro da circunferência 2 é igual a 0,5. Então, ó, as informações estão aqui através de fórmulas e aqui eu estou representando e mostrando a vocês que dá certo. Tá bom? Prosseguindo para os 3 últimos exemplos, nós podemos falar aqui embaixo, ó, sobre as externas, né? As internas e as concêntricas. Veja só, externa é simplesmente assim, ó, o raio da circunferência 1 é 2, o raio da circunferência 2 também é 2, e a distância entre elas é 5. O que acontece? Para que ela seja considerada externa, a soma entre os dois raios ainda vai ser menor do que a distância. Veja só, o raio da primeira é 2, mais o raio da segunda, 2 também, dá quanto? 4. Qual é a distância entre os dois centros, 101 e 102? A distância entre esses dois centros é 5 centímetros. Então, veja só, a distância ainda é maior do que a soma dos dois raios. Distância é 5, maior do que 4. Entendeu como é que funciona? Para ser externa. A distância é maior do que a soma dos dois raios. Aqui é uma interna. Nesses dois casos aqui são internos, pessoal. É porque nesse caso aqui você percebe que ela não está centralizada. A circunferência que está dentro não está centralizada. E o que difere uma interna de uma tangente interna, é porque a tangente interna ela se toca, ó. A circunferência tem um ponto em comum, veja lá em cima. Ó. Já que não tem nenhum ponto em comum, elas não se tocam. Então, o que você vai fazer para saber que elas são internas? O que acontece? Está aqui o raio da maior da circunferência 1, ó, né? E o centro dela. Aqui, circunferência 2, ou seja, a interna, o raio dela, 1,5, e o centro C2. Você vai saber que a distância entre o centro 1 e o centro 2 ainda é menor do que a subtração entre os dois raios. Veja só, qual é o raio 1? 2, menos o raio 2, 1,5. Quando você subtrair os dois, vai dar 0,5. Ou seja, a distância ainda é igual a 0,4. É menor do que a subtração entre esses dois raios. Está aqui, ó. Subtração entre os dois raios ainda é maior do que essa distância. Tem todas as fórmulas para que você represente. Então, ó, quando eu subtrair R1 menos R2, deu 0,5. Está aqui, ó. 0,5 é maior do que a distância. A distância é quanto? 0,4. Entendeu como é que funciona? E por último, as concêntricas. As concêntricas é quando elas têm o mesmo centro. Ou seja, eu não quis nem botar aqui centro 1 e centro 2, ou seja, origem 1 e origem 2, porque são a mesma, é única. Quando ela está exatamente centralizada, a distância entre as duas circunferências vai ser 0, porque não tem localização distinta, é uma em cima da outra, ok? Valeu, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima!